E aí, pessoal, beleza? Então, nós vamos trabalhar agora o capítulo de improbidade administrativa, tá? E esse assunto muito cobrado ultimamente nas provas de concurso, tá? Improbidade administrativa, tendo em vista o aumento, de casos de desonestidade na administração pública. Então, tem sido muito cobrado. E a improbidade administrativa, para você começar estudando essa criatura, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É abrir a Constituição Federal no artigo 37, no parágrafo 4º, tá? E aí nós vamos estudar ele. Então, a primeira coisa que eu peço, dá um stop aqui no teu vídeo, pega a tua Constituição, pega teu vadimeco, pega uma caneta fosforescente, trata de marcar esse camarada aqui, você tem que saber ele para a tua prova. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Além disso, você está estudando não só o direito administrativo, mas aproveita, você já está estudando também o direito constitucional, interdisciplinariedade, tá bom? Thales, o que diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88? Ela fala o seguinte: os atos de improbidade causarão a perda da função pública. Então, aqui já começa. Qual é a primeira coisa que a pessoa pode sofrer quando cometer ato de improbidade administrativa? Resposta: a perda da função pública. Eu não sei se você percebeu o que eu falei, mas eu falei assim, que a pessoa pode sofrer. Significa que quem comete improbidade administrativa não significa necessariamente que ela vai perder a função pública, que ela vai para a rua, tá? Isso vai depender do que ela fez, da gravidade do que ela fez, do dano que ela causou, do enriquecimento ilícito que ela obteve. Cada caso é um caso. O que mais? A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos. Então, ela pode vir a sofrer a suspensão dos direitos políticos. Thales, traduz: não pode votar e não pode ser votado. E as consequências disso? Não pode fazer matrícula na universidade pública, esquece empréstimo de banco público, Minha Casa Minha Vida, para você não vai existir, não vai conseguir emitir o teu passaporte, não vai conseguir tomar posse em concurso público. Então você vai estar com a tua vida política no país extremamente prejudicada. O que mais? A indisponibilidade dos bens. Thales, traduz. Bom, digamos que a pessoa está sendo investigada por ter causado um prejuízo aos cofres públicos de 4 milhões de reais. 4 milhões. E aí descobrem que ela tem 4 prédios comerciais na cidade. Cada prédio no valor de 1 milhão. Bom, esse cara vai ser investigado. Ele nem está sabendo que já descobriram a provável prática de improbidade administrativa. O cara que cometeu, a criatura desalmada que cometeu a improbidade, nem sabe que está sendo investigado. E o poder público já sabe que ele tem 4 prédios comerciais. Então, antes que esse cara descubra que vai ser investigado e saia vendendo os bens a preço de banana, trocando os bens por uma banana, antes que ele saia doando esses bens,
e o poder público torna esses bens indisponíveis. Ele não vai poder vender, ele não vai poder trocar, ele não vai poder doar, ele não vai poder tirar o domínio dele e passar para outra pessoa. Por que, Thales? Porque no final do processo, se ficar comprovado que ele cometeu a improbidade e não tiver grana para pagar, não tiver grana para ressarcir os cofres públicos, devolver aos cofres públicos, nós vamos tomar esses prédios desse cara para que esses prédios possam ressarcir o erário, ressarcir os cofres públicos do dano que esse cara causou. Bacana? Então a gente fala no finalzinho a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento. E o ressarcimento ao erário, ao patrimônio público, aos cofres públicos. Bacana? Aí continua. Nos termos e gradação previstos em lei. O que significa? Significa que a Constituição Federal de 88, no artigo 37, ou seja, no capítulo destinado especificamente para a administração pública, a Constituição exigiu que fosse elaborada uma lei para tratar do assunto improbidade administrativa. E essa lei, como o texto constitucional colocou que deverá ser feita uma lei e não escreveu que deverá ser feita uma lei complementar, subentende-se então que é uma lei ordinária, tá? Então a Constituição está pedindo que seja feita uma lei ordinária, cujo quórum de votação, o número de pessoas para votar é mais simples do que na lei complementar. Volto a te lembrar, quando a Constituição só fala lei, então é ordinária. Porque quando a Constituição quer que seja uma lei complementar, ela vai escrever, mediante lei complementar. Que seja a lei, então, feita pelo legislador infraconstitucional de fora da Constituição, que vai trazer os termos e a gradação de improbidade, ou seja, quem comete essa improbidade está sujeita a essas condições e a essas penalidades. Mas se você cometer essa outra improbidade, você vai estar sujeito àquelas outras penalidades. Então a lei vai tratar de improbidade administrativa. Thales, competência de quem? Da União. E aqui alguns alunos desavisados acabam errando na prova, por quê? Porque essa lei, embora tenha sido feita pela União, esfera federal, é uma lei de caráter nacional. Significa que todo mundo, todos os servidores, todo o Brasil, todos os agentes públicos acabam tendo que obedecer. Então, seja o servidor federal, seja o servidor estadual de qualquer estado, seja o servidor municipal de qualquer município e seja o servidor distrital, ou seja, do DF, todos vão obedecer a essa lei 8429 de 92, porque foi a lei que foi feita pela União, 8429/92, tá bom? Então é uma lei de caráter nacional. Servidores federais, estaduais, municipais e distritais devem obediência a ela. Aí o texto constitucional continua. Então, nos termos de gradação previstos em lei. Essa lei foi feita 4 anos depois, não é isso? Da promulgação da Constituição Federal. Sem prejuízo da ação penal cabível. Sem prejuízo da ação penal cabível. Thales, traduz esse finalzinho. Sem prejuízo da ação penal cabível. Então vamos lá. É o seguinte. Dependendo do que você faz de errado, é improbidade. É improbidade. Tá? Então, dependendo do fato que você comete, você cometeu improbidade. Vamos ver? Se você
se você tinha que manter sigilo sobre uma determinada informação e acabou divulgando essa informação, este fato que você cometeu é improbidade administrativa. Você sabia que não podia divulgar e acabou divulgando. Então, esse fato que você cometeu é improbidade administrativa. Por ser improbidade, você vai estar sujeito, pelo que você fez, a 8429/92. Por ser improbidade, você vai estar sujeito às penalidades da 8429 de 92, que vão estar no artigo 12 dessa lei de improbidade. Lá vão ter 6 penalidades. Thalys, tem alguma que leva o cara, a criatura desalmada, o infeliz para a cadeia, para a prisão, pena de detenção, pena de reclusão? Não tem. Uai, Thales, então elas não trazem sanções de natureza penal? Não trazem penalidades de natureza penal? Não. Ela traz sanções de natureza que não é penal. As sanções são de natureza cível. Se não é penal, é cível. Então, por exemplo, lá vai dizer que você pode vir a perder a função pública. Lá vai dizer que você pode ter seus direitos políticos suspensos. Lá vai dizer que você fica proibido de contratar com a administração pública. Lá vai dizer que você tem que ressarcir o erário. Lá vai dizer que você está sujeito a uma multa. Então, você vai ter sanções de natureza cível, mas nenhuma sanção de natureza penal. A 8429 vai te punir pela improbidade. A 8429 vai te punir pela desonestidade. Mas, Thales, quer dizer que nem todo fato que eu cometo vai ser um crime? Não, nem todo fato é um crime. Mas, Thales, e se eu fizer, por exemplo, um crime contra a administração pública? Se eu fizer um crime contra a administração pública, e aí, se você praticar um crime contra a administração pública, aí esse fato, além de ser desonesto, além de ser um ato de improbidade, este fato também vai configurar um crime. No caso, no meu exemplo, vai configurar um crime contra a administração pública. E aí você vai estar sujeito ao direito penal e ao direito processual penal. No direito penal, você cometeu improbidade? Não, aí você cometeu um crime contra a administração, um peculato, por exemplo. Você cometeu um crime contra a administração. E aí você vai estar sujeito às penalidades? Vai. Você vai estar sujeito às penalidades, não da lei de improbidade, mas nesse caso, pelo crime, você vai estar sujeito às penalidades do direito penal. E aí você vai sofrer sanções? Vai. Sanções de natureza penal. Mas isso que eu coloquei em azul aqui no quadro não é a preocupação da lei de improbidade. A lei de improbidade não está preocupada em mandar o cara para a cadeia. Quem está preocupado em mandar o cara para a cadeia é o direito penal. Se o cara cometeu um crime e merecer ir para a cadeia. Agora, a lei de improbidade está preocupada com o ato de desonestidade. A lei da improbidade está preocupada em expulsar, talvez se houver necessidade, expulsar o desonesto e principalmente fazê-lo ressarcir os cofres públicos da grana que ele tirou, da grana que ele enriqueceu, da grana que ele causou dano. Essa é a preocupação da improbidade. Por isso que o texto da Constituição Federal, no final, ele fala, sem prejuízo da ação penal cabível. O que você deve entender na tua cabeça? Sem prejuízo da ação penal, é como se fosse assim, sem prejuízo da ação penal, vírgula, se ela for cabível, porque nem sempre o fato delituoso que a pessoa comete, nem sempre o fato vai ser um crime, às vezes vai ser só improbidade.
Então, se ele abriu o bico e era para ficar de biquinho calado, isso é improbidade, mas não significa necessariamente um crime. Mas se ele cometeu um peculato, se ele pegou a grana, aí esse fato é improbidade e também é crime. Aí ele pode sofrer os dois talhos, aí ele pode sofrer os dois. Por quê? Porque as sanções administrativas, as sanções penais, as sanções civis são independentes. O cara pode se ferrar em todas as esferas, em várias legislações especiais, inclusive na legislação penal, inclusive na legislação de improbidade administrativa e outras legislações também. Tá joia? Então esse é o primeiro momento da aula, que eu peço para você atenção completa a esse artigo constitucional que trata do tema improbidade administrativa. Então aqui você já pode matar questões de direito constitucional e questões de direito administrativo. Observe que a lei da improbidade, ela tem 6 sanções cabíveis. A Constituição trabalhou com essas 4 situações. Você pode vir a sofrer a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos seus bens enquanto está sendo investigado e o ressarcimento ao erário, tá? Detalhe, eu estou com um módulo que nós vamos preparar para vocês, um módulo separado, que são as jurisprudências do STF e do STJ sobre assunto improbidade administrativa, responsabilidade civil, princípios e etc. Para a gente dar uma aprofundada, é um módulo de aprofundamento da matéria. Mas, por exemplo, se você observar a indisponibilidade dos bens aqui, por exemplo, a indisponibilidade dos bens, ela nem sempre vai acontecer. Ela vai acontecer quando observar-se que a pessoa realmente praticou, ou há uma grande possibilidade dele ter praticado o ato de improbidade. Então vamos tornar os bens do cara indisponíveis para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Não é uma punição, é uma medida de segurança. Por quê? Vamos garantir a indisponibilidade para no futuro garantir que aquele bem vai cobrir o pagamento da dívida que esse cara causou, né? É uma medida de segurança. Vai que no final descobre que o cara é inocente, então ele não foi punido, foi só uma medida de segurança, certo? O ressarcimento ao erário vai acontecer se ele realmente tiver causado dano aos cofres públicos, né? A suspensão dos direitos políticos, toma muito cuidado, porque a tua banca de concurso vai tentar te enganar. Ao invés de usar a palavra suspensão, ela vai usar a palavra cassação ou perda. Cara, vou me aproximar para finalizar esse módulo, para repetir uma coisa muito importante para você. Preste atenção e eu vou falar isso mais na frente. Lá está escrito, suspensão dos direitos políticos. Suspensão, ó, é temporário. Suspensão é por um prazo. A banca vai colocar todo o texto bonito, mas na hora de falar suspensão, ela tira e coloca perda dos direitos políticos, que aí é uma coisa permanente. Ou ela vai falar cassação dos direitos políticos. Ferrou, não é perda nem cassação. É o quê? Suspensão. Cassação, cara, foi uma coisa que aconteceu lá na época da ditadura, 1964. Tipo, você era contra o governo, o que o governo fazia? Cassava teus direitos políticos. Pronto, você não podia votar. Já que você não podia votar, não podia ser votado, você não podia participar da vida política do país, porque simplesmente você era contra o governo. Isso foi na época da ditadura. Não se fala mais em perda nem em cassação. Tá bacana? Então essa é a primeira parte que eu gostaria que você então memorizasse esse artigo 37 e bora continuar no vídeo seguinte. Até daqui a pouco.